Bom dia, moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa 11ª aula do curso de Administração de Recursos Humanos 2, a disciplina de Administração de Recursos Humanos 2, ok, gente? Então nós vamos lá começar a nossa aula, sempre chamando a nossa vinheta. Vamos lá. Legal, moçada. Então, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos falar sobre gestão de ambiência, né? E esse é um aspecto muito importante para o gestor, porque é isso que te dá muito insumo para a tomada de decisão, né? Como eu costumo falar, saber usar o termômetro, né? Medir a temperatura de como as coisas estão andando dentro da organização, para tomar as melhores decisões e fazer com que as coisas andem como tem que ser, como foram planejadas, tá certo? Então, o que nós vamos ver nessa aula aqui especificamente? Nós vamos falar sobre o clima organizacional, o que significa. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de cultura, a gente já falou na última aula, tá certo? E ver como é que esses dois aspectos a gente contrabalanceia na hora da gestão. Vamos ver o papel do clima na consecução dos objetivos da empresa. Então, nós falamos lá do planejamento estratégico, se a gente não administrar clima, então você cria uma barreira danada, tá certo? E vamos, por fim, entender um pouquinho dessa ferramenta chamada pesquisa de clima, que nada mais é que uma grande foto que você tira, avalia como é que está a empresa naquele momento, sobre vários parâmetros, e depois traça metas de melhoria, enfim, vai melhorando os processos até uma próxima foto. Geralmente, cada um ano, cada 2 anos, cada biênio, cada triênio, depende de empresa para empresa. Mas é sempre um processo contínuo de melhoria, ok? Então vamos lá. O que nós vamos ver aqui efetivamente nessa gestão de ambiência, né? Primeiro, entender o ambiente organizacional, né? Eu tenho um geral, quando a gente pensa em ambiente, quando eu falo na palavra ambiente, eu tenho um ambiente organizacional para fora da empresa, né? Ou macroambiente, né? Então, esse macroambiente está incluso que todos os meus stakeholders que estão para fora da organização, dentro do meu ambiente externo da organização. E eu tenho dentro do meu, também tenho que olhar para o meu ambiente interno, né? Fazer a gestão ambiental, aliás, a gestão do ambiente organizacional dentro da minha área de atuação. Então, ali eu tenho um ambiente organizacional específico ou operacional e basicamente interno, tá certo? Então, esses dois olhares, gente, para dentro e para fora, fazem parte da gestão. É alguma coisa que a gente tem que fazer com uma constância, ok? E uma das variáveis importantíssimas, na verdade, para a gente entender como é que as coisas, principalmente no nível interno, como as coisas estão acontecendo, é fazer dar uma pesquisada, né, uma medida para ver como é que está o clima da organização, né? É uma variável importante da ambiência interna, porque mostra efetivamente como é que as pessoas estão se encaixando dentro das funções, se as coisas estão andando bem, se não estão. Então, isso é um aspecto importante. Vocês têm que ter um certo cuidado, na verdade, e atenção para essa ferramenta que é tão importante, né? Fazer esse olhar para o clima organizacional, ok? Então, basicamente, existem dois conceitos que são complementares, mas eles são distintos. O clima organizacional e a cultura organizacional. Vamos entender um pouquinho melhor disso, né? Através de 2 vídeos. Depois a gente vai amarrando os conceitos, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar primeiro o vídeo sobre clima organizacional e depois, na sequência, eu já passo um vídeo sobre os conceitos de cultura organizacional, relembrando o que a gente já viu, ok? Vamos lá. Diante de tantas opções em um mercado cada vez mais qualificado e exigente, sobreviver apenas já não basta. Você tem que se diferenciar, se tornar cada vez mais competitivo e completo. Isso é que fará com que o seu negócio retenha clientes. E quem é responsável por isso? Seu funcionário. A falta de investimentos e cuidados com fatores humanos por parte da instituição influencia o nível de satisfação do funcionário. A atmosfera psicológica que caracteriza o clima organizacional, se negativo e desfavorável, afeta a motivação e o comportamento. E logo o desempenho do funcionário fica comprometido.
Isso é facilmente percebido pelos gestores mais atentos. Ou você ainda acha que um clima organizacional frustrante estimula alguém? Ou ainda que um funcionário insatisfeito vai atender às exigências do seu cliente externo? Ora, isso inviabilizará todas as suas estratégias de melhorar a qualidade de seus produtos e serviços. Rafael Ribeiro é professor na área de gestão de pessoas, administração pública e preparação para concursos. Bom, quando a gente fala de clima organizacional, é importante a gente ter em mente que é difícil você conseguir determinar o clima organizacional em uma empresa. Isso porque o clima organizacional depende de várias dimensões. Dimensões tais quais a tarefa executada pelo funcionário, o estilo de liderança adotado pela empresa, o modelo de gestão, os salários e benefícios que são retornados ao funcionário em troca do seu trabalho, a própria estrutura organizacional e o tempo de vida da organização. Então, desses, como vários outros, como a comunicação exercida dentro da empresa, podem influenciar no clima organizacional e não determinar o clima organizacional. Importante a gente ter em mente também que o clima organizacional ideal é um clima organizacional positivo para que o funcionário ele possa produzir sempre com mais qualidade. E o que vem a ser o funcionário produzir com mais qualidade? Ele atender às necessidades organizacionais, ali estabelecidas dentro dos objetivos e metas que a empresa deseja alcançar, mas ao mesmo tempo ele conseguir alcançar as suas necessidades individuais. Então ele estar satisfeito e motivado dentro da organização. O gestor de uma empresa ele tem várias ferramentas à sua disposição para que ele consiga trabalhar o clima organizacional dentro de uma empresa. O importante é que ele consiga fazer, primeiramente, um diagnóstico do clima organizacional. E ele vai fazer isso através de ferramentas tais quais questionários para os colaboradores, entrevistas entre os colaboradores ou até uma pesquisa de opinião. Essas ferramentas elas vão permitir que ele tenha um feedback de como que os colaboradores sentem a empresa, qual que é a percepção compartilhada sobre o clima organizacional. Através dessa medição, ele vai verificar quais as necessidades individuais não estão sendo satisfeitas, o que não está gerando motivação para esses funcionários, e ele vai verificar o que ele precisa trabalhar para gerar um clima organizacional mais positivo para os funcionários, aliado às necessidades organizacionais. Ou seja, os resultados que a empresa deseja alcançar. O gestor pode não ter condições pessoais para interferir na cultura de uma organização, mas pode e deve melhorar o clima no seu setor ou com a sua equipe. Se você é gestor e não dispõe de muitos recursos, vou te ajudar a fazer um simples diagnóstico. Quer ver? Observe sua equipe e o ambiente. Faça as seguintes perguntas. Percebo disposição e alegria para o trabalho no meu funcionário? Eu faço-o sentir-se útil e valorizado pelo trabalho que ele executa? Ele se sente bem mesmo quando não faz o que tem vontade? Ele demonstra orgulho em fazer parte da empresa? A flexibilidade, autonomia e liberdade de expressão sem o medo de repressões? Qual o grau de privacidade do funcionário dentro da instituição? Ele tem a liberdade de resolver assuntos pessoais ao telefone, por exemplo? Qual é o grau de coletividade e senso comunitário existente entre todos? Eu proporciono um ambiente saudável, respeitoso, amigável e de auxílio mútuo? Pronto, está feito um pequeno diagnóstico. Agora pense no que pode ser feito para tornar o clima mais agradável e menos estressante. Não precisa ser uma grande mudança ou um projeto. Coisas simples podem melhorar o astral de todos. E lembre-se, pessoas felizes produzem mais e melhor. Legal, moçada. A gente acabou de ver aí alguns conceitos, né, a respeito de clima organizacional e alguns preceitos, na verdade, que a gente precisa trabalhar para justamente mexer nessa questão de clima. É isso que a gente vai aprender durante essa aula e a próxima, ok? Mas aí eu quero fazer agora o contraponto com cultura organizacional, tá bom? Para a gente até conceituar isso bastante, trouxe um outro vídeo para vocês aqui. Assistam agora, depois a gente continua nessa contraposição entre clima organizacional e cultura organizacional, entendendo que são conceitos complementares, porém completamente distintos, ok? Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Marcela e eu faço parte do time de Sales aqui da Solids. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura organizacional.
Segundo o Panorama de RH, que é uma pesquisa feita recentemente com mais de 1.500 companhias, 77% delas possuem um código de cultura e um código de valor. Isso não diz necessariamente se essas empresas correspondem a esses valores necessariamente, mas diz que existe uma preocupação sobre cultura organizacional. Se a gente for falar do âmbito da antropologia, cultura nada mais é do que um código de posturas, de comportamento, a forma como um grupo se relaciona. Falando de cultura organizacional, ou seja, trazendo isso para dentro do nosso âmbito empresarial, a cultura organizacional é a soma de padrões, de formas que essa empresa tem a ditar a forma como ela pensa, as respostas sentimentais, as respostas emocionais e a forma como também os colaboradores vão agir mediante ao meio da empresa. E pensando em cultura organizacional, a gente pode dividir isso em 3 partes para a gente entender um pouquinho melhor como que é a construção dessa cultura. A gente pode falar de valores, podemos falar de incentivos e a gente também pode falar de artefatos. A começar de valores está muito ligado àquilo que as pessoas pensam. Empresas vão dizer como colaboradores se comportam, mas quem constrói esses valores são as próprias pessoas. Nesse processo também existe a mimetização, que é a própria imitação dos membros, que vai se perpetuar ali ao longo do tempo. Pessoas podem entrar na empresa, outros líderes podem entrar na empresa, mas com certeza aqueles valores originais eles vão se difundir e serão absorvidos pelos próximos membros. Antes mesmo da gente falar de incentivo, existem 2 diferenças entre valores e incentivos. Os valores eles ganham vida própria. À medida que o comportamento vai sendo ditado, eles vão ganhando essa vida e com os novos membros, como a gente acabou de dizer. Os incentivos não. Os incentivos eles ditarão como esses valores são difundidos na empresa. Os mais fortes incentivos de comportamento estão totalmente ligados à promoção e à demissão de funcionários. Quando você promove um membro da sua equipe, quando você promove um colaborador, você está dizendo ali que aquele colaborador ele corresponde a alguns valores fundamentais, com o comportamento original da tua empresa. Você está dizendo que aquele comportamento é um comportamento a ser seguido. E com certeza a mimetização vira um padrão ali de comportamento nos seus colaboradores. Mas quando você também demite um colaborador, baseado no comportamento, baseado no fit cultural, baseado em como ele se comporta dentro da sua empresa, você está dizendo para os membros do seu time como um colaborador não deve se comportar na empresa que ele trabalha. É muito importante que esses valores sejam fundamentalmente dissolvidos mesmo nessa empresa. Isso justifica as ações da própria gestão. É importante ressaltar que se houver falta de sincronia entre a linguagem da empresa, de acordo com aquilo que ela acredita, de acordo com aquilo que é valor, é fundamental para a organização, e as suas ações, ou seja, se eu promovo um colaborador que ele não está correspondendo aos valores da minha empresa, isso com certeza vai causar uma desmotivação dos seus funcionários. Isso com certeza vai gerar um clima organizacional ruim. E um clima organizacional ruim também afeta uma cultura, também afeta aqueles valores que já foram difundidos. Então é muito importante que a gestão, que o RH esteja muito alinhado entre tomada de decisões e os valores. E para a gente finalizar, vamos falar dos artefatos. Artefatos estão muito ligados à estrutura da sua empresa. Sabe quando você entra num lugar e não existem barreiras físicas ou psicológicas até para poder ter acesso a uma liderança? Não existem aquelas portas, não existem aquelas secretárias, ou existem frases difundidas ali nas paredes falando sobre como aquela empresa vê o seu produto, como ela vê o seu mercado. Essa estrutura diz muito sobre a cultura da sua organização. Algo muito interessante também sobre os artefatos é a forma que você tem de vestir, a sua liberdade, ou o café da manhã com os fundadores, um happy hour que você pode fazer às quintas ou às sextas-feiras, essas reuniões periódicas que a gente faz, fora os treinamentos. Isso tudo difunde uma cultura muito forte, e faz com que seus colaboradores estejam ainda mais enraizados nela. Então é isso, pessoal. Se você quiser conhecer uma plataforma completa de RH com People Analytics e gestão comportamental, é só acessar o nosso site. Até mais! Então, o que a gente acabou de ver aqui agora? Basicamente, 2 vídeos que mostram exatamente como esses conceitos são realmente complementares, porém eles são bem distintos, tá certo? Então, vamos aprimorar um pouquinho mais esse detalhamento dessa distinção. Então, clima organizacional, gente, são os ingredientes na verdade o ingrediente organizacional mais oscilante. Por quê? Porque ele é temporal e subjetivo. Então, se hoje, por exemplo, de repente a empresa está super bem, fechou um grande contrato, todo mundo estava super alinhado com esse projeto, a empresa toda estava
muito na expectativa, conseguiu realizar essa atividade, lógico que se eu for medir o clima nesse momento, ele vai estar lá em cima, explodindo, né? Por quê? Porque as pessoas estão felizes, elas conseguiram fazer uma entrega como grupo, enfim, né? Isso é muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, você pode ir nessa mesma empresa 2 semanas depois, né? E ver uma situação completamente inversamente proporcional, na verdade, ao que a gente viu anteriormente, né? Por quê? Porque o mercado está complicado, tem demissão no ar, enfim, uma série de coisas que, na verdade, afetam as pessoas e a gente sente isso, na verdade, na motivação, na forma como as pessoas se dedicam ao trabalho, né? Então, por isso que eu falo assim, o clima organizacional ele é temporal e subjetivo por causa disso tudo, entendeu? Então, ele é um elemento que é difícil a gente gerenciar, né? E ter efetividade de controle, né? Não gerenciar, mas ter efetividade de controle, né? Agora, um outro aspecto, outro ingrediente organizacional mais estável é justamente a cultura. Por quê? Porque vocês perceberam aí na menina como é que a gente constrói cultura. É alguma coisa que a gente, né, são uma série de valores que estão entranhados dentro da nossa organização, do nosso jeito de ser, do nosso DNA. E isso não muda tão rápido, né? Então ele é menos inconstante do que o clima. Então, se a gente for comparar isso, né? Então, por quê? Porque a cultura é associada a um contexto evoluído, ou seja, desde o nascimento da empresa até esse momento, você está construindo a cultura da organização, né? E é produto de uma história coletiva, ou seja, todo mundo que está dentro da organização, desde o início até os dias atuais, fazem parte desse construto. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falo assim, aqui fica mais fácil a gente gerenciar, né? Ter ações mais decisivas de controle, inclusive, tá? Mas vamos lá, né? Voltando à questão do clima, né? Então, algumas questões imanentes ao conceito de clima. Primeiro, a percepção, tá certo? Então, percepção sua e percepção das pessoas. Lembre-se, gente, a gente chega num lugar, vocês já devem ter sentido isso na pele, a gente percebe quando o clima está legal, opa, né? Mesmo em casa, não precisa nem ser uma situação de trabalho, uma situação que você está indo para sua casa com seus filhos, com sua esposa, com sua namorada, enfim. Tem momentos que está tudo legal, tem momentos que o clima não está bom, está pegando, né? E isso acontece o tempo todo e também acontece na empresa. Mas o que é bom se a gente é gestor, o que eu tenho que estar atento, na verdade? Eu tenho que estar percebendo isso. Por isso que a percepção é esse aspecto importante. Por quê? Porque eu posso mudar o clima. Se eu gerencio isso, opa, aqui dentro eu posso mudar isso. O clima pode não estar bem, não conseguimos aquele projeto, tal. Mas, gente, olha, vamos lá, vamos trabalhar, tem isso aqui, tem mais isso aqui para a gente fazer, vamos focar e começo já a mudar aquela coisa, puxa, perdemos, ou não conseguimos, ou... Não, ok. Lembra, o clima é temporário, gente. É por isso que eu falo para vocês. Então, cabe a gente, como gestor, usar muito a nossa percepção em relação a isso. Outros aspectos importantes, os componentes afetivos. As pessoas se apegam, não é só as pessoas que estão lá dentro do ambiente da organização. Se apega ao seu trabalho, se apega ao seu lugar, à sua mesa, ao seu ambiente de trabalho, tá certo? A máquina de café, eu lembro tão bem de uma vez, uma colaboradora nossa, ela falou assim, eu era gestor na época, e a gente estava assim, vamos ter que mudar essa cozinha. Ela falou assim, pelo amor de Deus, mexe em tudo, mas só não mexe na máquina de café. Enfim, né? As pessoas se apegam, né? Então esses componentes afetivos que estão nas nossas relações diárias, né, do dia a dia da organização, são coisas que a gente precisa também estar atento, porque isso impacta no clima, tá certo? E acima de tudo a motivação, como eu falo, né? Você como gestor, você não consegue dar motivação para as pessoas, você consegue criar clima, criar cenários, criar momentos que as pessoas, na verdade, se motivem. E esse é o teu papel, né, nesse sentido, ok? O que mais que é importante, né? Quando eu penso em clima organizacional, né? A gestão da empresa, ela é responsável pelo clima da organização? Com certeza, principalmente lá de cima.
o primeiro homem, a turma da cúpula, eles têm que ter um cuidado danado. Tanto que é até da própria responsabilidade desses gestores, né, ter esse cuidado com o clima, tá certo? Lógico que o papel do RH é um peso importante, mas o papel desses gestores é fundamental, né? Os contatos imediatos do empregado, então no microambiente onde ele atua, né, isso tudo também interfere no clima, tá certo? Além do mais, as próprias políticas de RH, que dão suporte para a pessoa fazer aquela atividade, aquela função. Então, tudo isso tem um peso importante, né? E que realmente impactam, né, na verdade, no clima, tá? E aí, galerinha, né? A gente precisa lembrar de algumas coisas importantes, né? Se o clima não está legal, se o clima é inadequado, né? Quais são as consequências? Né? Se a coisa está para baixo, está ruim, isso tem um impacto, né? Então aparece, os primeiros índices é absenteísmo, tá certo? É queda de produtividade, né? São as reclamações trabalhistas que não param de aumentar, porque as pessoas saem, né, da empresa, se sentem mal, se sentem usadas, lesadas por alguma questão legal e vão buscar os seus direitos, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa uma vez em que eu era gestor de RH, nunca esqueço disso. E aí fui assumindo a gerência, né, da organização como um todo, e aí até a hora que eu fui mexer justamente nos passivos, né, trabalhistas. Gente do céu. Eu levantei, como se eu levantasse o tapete, sabe quando você olha assim e fala, meu Deus, não é possível que está nesse ponto. Tava. Era quase insolúvel já a empresa se tivesse que pagar aquela encrenca toda. Enfim, né, é isso que eu estou falando para vocês. Existem empresas e empresas e empresas, tá certo? Então, mas a gente precisa lembrar, as reclamações trabalhistas são o resultado de um clima ruim, tá certo? O que mais? Retrabalho. Puxa vida, quando as coisas não estão bem, gente, é até história. As pessoas erram, tem que refazer as coisas, e tudo isso é custo, é desânimo para as pessoas. Então, atenção nesses detalhes, nesses sinais, né? E o próprio índice de turnover, né? Então, puxa vida, as pessoas estão saindo da empresa, né? Por que estão saindo? Né? Então, essa somatória de coisas aqui sinalizam para você, gestor, que você tem um problema sério dentro da sua organização. E esse é o grande barato de a gente administrar clima, gente. Por isso que eu falo para vocês. A gente vai administrando o clima, a gente vai percebendo as coisas. Mas o problema, qual é o problema da gestão? A gente está muito inserido em uma série de coisas. E às vezes, algumas coisas passam desapercebidas. Mas existe uma ferramenta que nos ajuda, na verdade, né, nessa construção, né, do clima. Por quê? Porque a gente tira uma foto, né, como eu falei para vocês, pesquisa de clima, que é essa ferramenta, é para a gente tirar uma foto da empresa, ver exatamente como as coisas estão, né, e comparar aonde elas deveriam estar. Se tiver um saldo positivo, ótimo, então está tudo fluindo bem. Se tiver um saldo negativo, por que está acontecendo isso? Vamos nas causas, aí trabalhamos nas causas, tá certo? Então, pesquisa de clima tem essa função, é uma ferramenta que nos ajuda, a gente ir ajustando a casa, por quê? Porque no dia a dia, a gente vai ajustando bastante coisa, mas muita coisa passa desapercebida. E às vezes você pode estar com grandes focos de fogo que ainda não eclodiram, mas estão lá dentro da sua empresa. Até o momento que você vai realmente precisar das pessoas e aquilo vai explodir, e você fala, meu Deus do céu, como é que não percebi isso? Então a ferramenta, a pesquisa de clima, ela ajuda a gente a antecipar, né, essas situações mais críticas, ok? E aí a pergunta que fica, como é que eu faço pesquisa de clima, né? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho através desse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Olá pessoal, eu sou Isabela Furbino de Human Intelligence aqui da Solids e hoje nós vamos falar sobre como fazer uma pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima é um dos processos mais famosos do RH e essa fama toda não é à toa. Esse é um processo extremamente rico no que diz respeito aos detalhes que nós conseguimos observar.
A pesquisa de clima faz uma análise do engajamento e da satisfação dos nossos colaboradores. E isso é diretamente utilizado para que o nosso empreendimento consiga crescer, para que a gente saiba quais ações devemos tomar e o que nós devemos fazer para aumentar o engajamento dos nossos colaboradores juntamente com a satisfação e fazer com que isso nos leve a um crescimento coletivo. A pesquisa de clima é como se fosse um raio-x da nossa empresa. É através da pesquisa de clima que os gestores conseguem enxergar aos olhos dos colaboradores como está o clima daquela organização. Então, através do questionário que nós aplicamos em todos os colaboradores, sem distinção da nossa empresa, é que nós conseguimos angariar todas essas informações e levá-las ao nosso gestor. Essa é uma das ações que ajuda demais o RH a se posicionar como um setor estratégico. Isso porque, à medida que ele reúne todas essas informações, vinda de toda a empresa, de todos os colaboradores, ele consegue com muito mais propriedade fazer análises preditivas e mostrar para aquele gestor como está o cenário da empresa, além de conseguir já propor algumas ações antes mesmo de fazer essa demonstração para a diretoria, para os líderes e para o gestor direto. O RH nesse momento tem informação e ele se mune de muitas questões que vão ajudar nessa criação de plano de ação. E isso já o coloca vários passos à frente no sentido de criação de estratégia e de funcionamento como um setor que de fato é muito estratégico. Quando um RH marca uma reunião com a diretoria, com os gestores e mostra para eles aqueles resultados da pesquisa de clima, naquele momento ele tem uma oportunidade riquíssima de mostrar o quanto ele entende, o quanto ele domina do planejamento estratégico daquela organização, das empresas daquela organização e do quão satisfeitas ou não elas estão ali dentro, além de reforçar aqueles pontos de melhoria, talvez já pontuados pelo RH, ou de reforçar a necessidade de criar algumas outras ações que vão sim suprir os pontos de melhorias apontados na pesquisa de clima. E é por entendermos a importância desse processo que a gente criou para você 5 passos extremamente importantes para percorrer na criação, aplicação e análise da pesquisa de clima. O primeiro passo é: faça um planejamento estratégico antes de aplicar a sua pesquisa de clima. Muitas vezes nós RHs recebemos a demanda dos nossos gestores, dos nossos diretores, de aplicar a pesquisa de clima organizacional. Mas antes mesmo da gente responder automaticamente a essa demanda, é preciso que a gente pense se aquele momento é um momento ideal, se é um momento adequado para que a gente realmente aplique a pesquisa de clima na nossa empresa, a cultura da empresa e o planejamento estratégico. Se o RH conhece a fundo qual é a cultura daquela organização e se ele entende para onde aquela organização está indo, qual é o planejamento estratégico, quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo, ele consegue entender com mais propriedade se aquele é o momento necessário de se aplicar uma pesquisa de clima. E mais, se a gente faz um planejamento estratégico, a gente entende se a nossa organização vai receber bem uma pesquisa de clima, se existe um momento favorável para que a gente aplique aquela pesquisa de clima e até mesmo a gente consegue planejar e estruturar melhor quais perguntas nós vamos fazer na pesquisa de clima. É importante que aqui a gente fique super atento, porque quando você pergunta aos seus colaboradores algo sobre o clima da empresa, sobre a satisfação, sobre a motivação, a estrutura, bonificação, salário, você precisa estar pronto para receber todo e qualquer tipo de resposta. Logo, é muito importante saber o que perguntar. A gente não pode perguntar aquilo que nós não temos poder e que nós não podemos, de fato, modificar. É muito mais fácil, nesse momento, criar esse planejamento estratégico e entender quais possíveis respostas nós vamos ter, sabendo do nosso campo de atuação, do que perguntar várias coisas ao mesmo tempo, sem poder, de fato, colocá-las em prática, criar um plano de ação para suprir aquelas demandas que foram identificadas. O segundo passo é: elabore uma pesquisa que esteja de acordo com os objetivos do RH e também com os objetivos da sua empresa. É preciso que essa seja uma pesquisa clara, pessoal. Muitas vezes nós criamos perguntas muito complexas, perguntas robustas e perguntas que não dizem diretamente sobre o que elas de fato querem questionar. E isso faz com que o colaborador possa
se perder, não entenda muito bem o que está sendo questionado. Portanto, a gente tem que ser bastante claro, a gente tem que ser objetivo e ir direto ao ponto que o RH precisa saber, que a empresa precisa saber. Mas a escala é da sua escolha. Ainda assim, uma vez que você escolheu essa escala e agora já sabe que vai avaliar as pessoas, por exemplo, de 1 a 5, é preciso que em todas aquelas perguntas você avalie a satisfação dos seus colaboradores, pergunte, questione a eles, peça para que eles marquem de 1 a 5. É muito importante deixar esse campo aberto para que o seu colaborador consiga te relatar alguma coisa que ele ainda não foi questionado, não foi perguntado e que ele ache válido de trazer naquele momento da pesquisa de clima. Então pode ser interessante para suas análises deixar, por último, um campo aberto perguntando para aquele colaborador se existe algo que ele ainda queira relatar ou comentar sobre o clima da empresa. O terceiro passo é a conscientização dos colaboradores. Antes mesmo de aplicar a pesquisa de clima, é preciso que os colaboradores saibam o que é uma pesquisa de clima, que eles entendam minimamente por que aquilo é aplicado pelo RH, quais são as possíveis consequências daquilo e, acima de tudo, pessoal, é importante que os seus colaboradores saibam que há sigilo nas informações da pesquisa de clima. Muitas pessoas ficam super receosas na hora de responder uma pesquisa de clima porque elas acham que aqueles dados vão vazar e vão cair no conhecimento de todos os outros colaboradores. Aqui fica um ponto de atenção. É muito importante que vocês reforcem nesse momento de conscientização que a pesquisa de clima é um processo estratégico para captar a satisfação e o engajamento dos colaboradores com a empresa e que todos os dados que ali são mencionados são sigilosos. Isso faz com que os seus colaboradores fiquem muito mais tranquilos e confortáveis ao responder a pesquisa. Além disso, é importante também que todos os seus colaboradores façam a pesquisa de clima ao mesmo tempo. Porque assim, eles não terão intervenções uns dos outros na hora de responder uma questão ou outra. Geralmente, quando uma pessoa responde a pesquisa primeiro e depois um outro colaborador responde, pode ser que esses dois colaboradores conversem entre si, discutam um pouco sobre como foi a pesquisa de clima e aquele segundo colaborador que ainda não respondeu vá enviesado responder a pesquisa. Então, reservar um momento para que todos os seus colaboradores respondam de uma só vez pode ser muito interessante para que os seus dados fiquem muito mais limpos e muito mais assertivos. O quarto passo é reúna as informações e analise os resultados. Nesse momento, é aquele momento em que a gente respira fundo, vê aquele tanto de dado que a gente conseguiu coletar com a pesquisa de clima e tenta entender como vamos analisar esses dados. Mas isso pode ser muito simples de ser feito. Fazer alguns gráficos, fazer algumas tabelas, computar esses dados em um só lugar pode te ajudar demais na organização dessas análises e pode enriquecer também as suas análises. Então é muito importante que uma vez que você optou por fazer questões fechadas, por exemplo, você compute esses dados e pegue esses dados e faça deles alguns gráficos. Isso é bom não só para a sua análise, mas também para a análise dos gestores. Na hora de você reunir com seus gestores e passar os resultados da pesquisa de clima, fica muito mais fácil para eles o entendimento e muito mais visível. Além disso, não só para os gestores, mas também para os colaboradores, é muito importante. A gente precisa de dar um retorno sobre a pesquisa de clima para todos os nossos colaboradores que ajudaram, que responderam ao questionário. Portanto, fazer gráficos e tabelas vai ajudar muitos colaboradores no entendimento do que foi levantado, quais dados foram extraídos daquela pesquisa. A análise de dados é algo que exige tempo, exige dedicação e exige muito cuidado. É preciso que nesse momento a gente realmente se debruce nessa análise e faça ela minuciosamente. O quinto e último passo é a comunicação para os colaboradores e o planejamento das mudanças. Como eu já falei para vocês, os colaboradores precisam de receber o retorno dessa pesquisa de clima, já que foi eles que colaboraram para que essa pesquisa de clima realmente tomasse vida e realmente tivesse todos os resultados que foram levantados. É muito importante que a gente dê esse feedback para os nossos colaboradores. Mas aqui vale outro ponto de atenção. Como nós estamos lidando com dados sigilosos, é muito importante saber o que passar para os nossos colaboradores e como passar. A gente não deve esconder as informações dos nossos
nossos colaboradores, mas existem alguns pontos que são necessariamente sigilosos, que não devem de fato ser relatados para os nossos colaboradores. Esses pontos a gente consegue de forma mais generalista dizer a eles quando formos dar esse feedback, mas sem apontar especificamente alguma opinião específica ou algum resultado que seja mais crítico. Um exemplo para vocês. As pessoas não estão satisfeitas com a forma com que elas se relacionam com os seus líderes. É muito mais interessante que você aponte dessa forma do que você segmente e diga. Principalmente no setor do marketing, as pessoas não estão satisfeitas com a forma com que elas se relacionam com os seus líderes. Esse é um apontamento muito mais direcionado. É um apontamento que expõe as pessoas do marketing e que não é muito construtivo. Então é melhor analisar todos os dados que forem levantados e levar isso aos colaboradores de uma forma mais generalista. Além disso, muitas vezes nós vamos levantar alguns pontos que são críticos e até mesmo negativos na nossa pesquisa de clima. Nesse momento, de novo, nós não devemos deixar de passar esses resultados para os nossos colaboradores, mas à medida que apresentamos um ponto negativo que foi relatado, em seguida nós devemos apresentar o plano de ação. Por isso que aqui o ponto é construir uma forma de dar um retorno para os nossos colaboradores e também um plano de ação. Sempre que nós formos levar os resultados à tona, mostrar todos os resultados angariados para os nossos colaboradores, a gente tem que, juntamente com isso, mostrar os possíveis planos de ação e deixar aberto o sentido de que o RH trabalhará para responder a todos aqueles pontos que foram levantados. Agora, para a gente finalizar, vamos entender um pouquinho dos benefícios da pesquisa de clima. Ela tem como benefício principalmente a identificação de problemas que possam impactar no desempenho dos colaboradores e também a necessidade de alguns treinamentos e algumas ações de desenvolvimento. Como a pesquisa de clima é anônima, como ela é sigilosa e se houver uma conscientização, os colaboradores se sentem à vontade para dizer o que pensam, o que sentem e o que querem, provavelmente muitos levantamentos serão feitos no sentido de identificar treinamentos que precisam ser feitos e também identificar problemas que vão de encontro à performance dos nossos colaboradores. Nesse momento, eles vão realmente relatar para você o que está sendo positivo e o que está sendo negativo no cenário deles. E dali a gente tira muito insumo para colocar treinamentos em prática e para evitar que alguns tipos de problemas aconteçam, fazendo com que exista uma probabilidade maior da nossa produtividade aumentar juntamente com a motivação dos nossos colaboradores. Por fim, a pesquisa de clima é um instrumento que existe também para melhorar a comunicação entre a liderança e os colaboradores. Quando você aplica uma pesquisa de clima, você cria ali um canal de feedback entre liderados e líderes. E isso faz com que eles se sintam mais confortáveis, mais tranquilos e mais ouvidos pela própria organização. Então nós temos muito a ganhar quando a gente aplica uma pesquisa de clima, quando a gente identifica os impactos na performance dos nossos colaboradores, como está o nosso clima organizacional, quais são os pontos mais positivos, os pontos mais críticos. A gente tem uma série de informações quando aplicamos a pesquisa de clima organizacional. Basta saber construí-la, criar uma estratégia, fazer uma conscientização e uma boa análise de dados após a nossa pesquisa. Claro, nunca se esquecendo de colocar em prática, de criar planos de ação que realmente vão atender às demandas levantadas na pesquisa de clima. Se você gostou desse vídeo, achou que ele te ajudou de alguma forma a entender a pesquisa de clima, se inscreva aqui no nosso canal. A gente vai lançar ainda outros vídeos, não só falando sobre pesquisa de clima, mas também sobre outros processos do RH. A gente trabalha para poder te ajudar a realmente colocar em prática tudo que você pensa e tudo que a sua empresa precisa. Legal, moçada. Então, o que a colega acabou de apresentar para a gente? Que essa ferramenta, na verdade, o que a gente precisa estar atento? Primeiro, eu vou fazer uma pesquisa. Eu tenho que trazer as pessoas e tirar o melhor delas, né? A resposta mais sincera possível, sem peso, sem pressão, porque quanto mais transparente forem as pessoas, melhor a qualidade da informação que a gente tem para gerenciar. Então, o cuidado na construção disso, do envolvimento das pessoas desde o planejamento, e depois, como eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso saber o que eu vou perguntar, tá certo? Para onde eu vou mirar, na verdade. E aí esse é um assunto para a nossa próxima aula, tá? Então, qual é o conteúdo que eu vou tentar abordar
né, os eixos principais de uma pesquisa de clima, para que eu possa construir as questões. Aí eu tenho que fazer uma forma com que as pessoas participem disso, garantindo para elas o quê? A elas o quê? Que o que importa é a opinião delas, e não, elas não precisam não necessariamente nem se identificar. Esse é o melhor dos mundos. Que a pessoa simplesmente entra e preenche lá preenche a pesquisa, mas sem se apresentar. Mas na maioria das vezes as empresas gostam que as pessoas se apresentem, tá? Mas eu vejo isso como um viés, porque é importante, se a pesquisa estiver bem estruturada, você consegue tirar o máximo das pessoas, desde que haja toda uma preparação para isso, tá certo? E aí o que acontece? Eu preciso construir essas questões, depois eu preciso tabular isso, dar um resultado, e aí eu preciso, na verdade, devolver o resultado da pesquisa. E aí tem que ter um plano de comunicação, para que eu possa comunicar o resultado da pesquisa, porque se eu envolver as pessoas, eu já gerei ansiedade, no mínimo. A turma lá de cima está querendo saber o que nós vamos fazer, vai ter mudança, vai ter alguma coisa. Então, gira uma série de coisas dentro do ambiente da organização. Você precisa trabalhar com isso. Tá? E essa é uma questão, essa devolutiva, é uma das coisas mais importantes que tem. Porque a pior coisa que tem é você chamar as pessoas para que elas participem de um processo como esse e depois não entendam o que aconteceu, não tem uma resposta. As pessoas criam expectativas, então você precisa criar essa devolutiva e, acima de tudo, depois criar uma metodologia para você implementar as mudanças necessárias daquelas coisas que apareceram como resultado da pesquisa, ok? Então, veja como isso é importante, gente, ou seja, a construção da ferramenta é importantíssima. Agora, a comunicação, né, a transparência, é o que eu digo para vocês, quanto mais transparente a gente for, mais resultado positivo dá essa pesquisa. Positivo no seguinte aspecto: vão aparecer realmente os problemas. Porque o problema é se você começar a pressionar demais, a turma resolve não abrir a boca, sabe aquela coisa? Fala, não, aí os caras não vão mexer. E esse é um problema da pesquisa de clima. Se você não faz isso com essa intenção, fatalmente as pessoas vão olhar para ela e falar assim, é mais uma instituição que a turma lá de cima está fazendo, e vão preencher isso da forma como melhor acharem, mas sem se comprometer, entendeu? E o conceito da pesquisa é justamente isso, é o comprometimento, é trazer as pessoas para falarem efetivamente o que está ocorrendo. E aí sim, o comprometimento da organização, da primeira pessoa até, né, a pessoa mais simples dentro da empresa, em entender o que está acontecendo e resolver o problema, né, de uma maneira muito transparente. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter nessa construção. Nós vamos ver isso melhor na próxima aula, tá bom? E aí a gente vai entender um pouco dessa dinâmica. Inclusive vou trazer até alguns vídeos de resultados de pesquisa, um do Boticário, muito bacana, vocês vão ver como é que a gente apresenta os resultados, tá bom? Desse tipo de pesquisa. Mas vamos lá. Então, moçada, por enquanto, eu só queria, na verdade, agradecer aí a presença de vocês, né? E desejar aí para vocês aí bastante cuidado aí com a história do Covid aí, porque a coisa não está fácil para todo mundo não. Então, se cuidem, tá bom? E mais uma vez, obrigado pela presença. Até a próxima aula, tá bom? Fiquem bem, fiquem com a nossa vinheta. Vou soltar aqui e a gente vai em frente. Até a próxima aula, moçada. Fiquem bem.